é sobre levantar quantas vezes forem necessárias e seguir com o coração cheio de fé. Nem sempre os planos darão certo, mas Deus sempre escreve certo nas linhas tortas da tua vida. Quando você entrega, deixa, confia, o possível começa a se mover a seu favor. Você não está atrasado, você está sendo preparado, melhor ainda, e está por vir. É o que é seu. O tempo certo vai te entregar. Vamos elevar o nosso coração ao alto. Agradecida a Jesus Cristo, Pai, os Espíritos protetores desta casa, por nos encontrarmos aqui nesta noite. Pedir que Ele nos abençoe a todos que aqui nos encontramos, a todos que ainda vão chegar e aqueles que por algum motivo não puderam comparecer. Abençoe também a oradora da noite, que ela seja iluminada, abençoada, com muita luz, sabedoria, para que possa nos trazer o ensinamento necessário. Abençoe, Pai, esta nossa casa, este nosso ambiente, envolvendo em vibrações de paz, de amor, de muita luz e harmonia. Que possamos todos aqui já estar sendo olhados, vigiados pela providência divina, para que no momento do passe possamos receber, através dos fluidos benéficos, o medicamento necessário para manter o nosso organismo equilibrado e saudável. Que sua paz, suas bênçãos e sua proteção façam presente agora e sempre. Que assim seja. A casa recebe hoje carinhosamente Karina, que veio lá de São José do Rio Preto. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Que alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Meu coração realmente se enche de muita, muita alegria. E eu quero agradecer a vocês todos pelo convite e por vocês estarem aqui nessa noite. Essa noite vai ser uma noite assim, desde o momento que eu cheguei, que eu pisei aqui, meu coração ele tá acelerado, sabe? Quando fica aquele coração amoroso, tem uma energia tão amorosa, tão de paz, assim, que só de eu estar aqui ouvindo a sua mensagem, depois se você quiser me dar ela de presente, eu aceito, tá bom? A mensagem, porque ela realmente tocou meu coração. Porque são as coisas simples da vida que tocam o nosso coração e a gente precisa entender que se aquilo tocou o seu coração, peça, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tocou tanto meu coração, tem uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, se você puder me dar, eu agradeço muito. E muito obrigada por ter vindo aqui a brilhantar e abrir as energias e para que a gente pudesse começar a noite de hoje. Muito obrigada, viu? Você quer que mandar por e-mail? Pode ser, eu mando por e-mail. A gente está aqui, eu preparei com carinho para vocês aqui uma imagem para que vocês pudessem ir seguindo. Eu vou compartilhar com vocês então por e-mail. Aqui. Qual que é o e-mail? Pode colocar aqui, ó. Pode. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro aqui. Conhecem esse livro do Divaldo? Já ouviram falar? Já leram? Assim, a maioria das pessoas, né, nunca leram esse livro aqui que Divaldo fez. Esse livro aqui, ele é um livro do Divaldo que foi escrito, né, ditado por Joana, e ele foi escrito em 2023, então é muito recente, né, é um livro muito recente. E teve um congresso falando só desse livro, reuniu muitas pessoas para estudar um pouquinho.
eu estudo constelação familiar desde 2002. Tem pessoas aqui que nem eram nascidas, né? Quando eu já estava estudando constelação familiar. E aí vocês imaginam para mim o presente que foi quando lançou esse livro aqui, de algo que eu estudo desde 2002. E eu usava como uma técnica terapêutica e de repente vem Joana e traz como uma ferramenta espiritual para que nós pudéssemos usar isso no nosso dia a dia. Então, assim, a minha alegria foi, eu imagino que vocês devam ver no meu rosto a alegria de poder ter sido agraciada, que eu falo que para mim foi um presente, de ter escolhido um caminho para estudar. E de repente vem a espiritualidade e coloca isso tudo junto e falando, né? Por quê? Porque família é reforma íntima. Família é algo que para nós espíritas é algo muito sério, né? E a gente muitas vezes não dá valor para a nossa família. Então, hoje o que eu vou falar para vocês, o que nós precisamos observar na nossa família, qual que é um bom caminho para que a gente possa olhar para os nossos pais, para nós mesmos e para os nossos filhos, porque isso é família. E a gente começa a observar que foi um processo, um projeto divino muito lindo para que nós pudéssemos encarnar exatamente na família onde nós encarnamos. E muitas pessoas ficam a criticá-la, né? Quantas pessoas que nós mesmos, porque nós estamos em desenvolvimento, então tomar consciência que nós, por algum motivo, por alguma situação, nós não nos conectamos com a nossa família, nós estamos nos desconectando de todo um projeto que a espiritualidade como um todo preservou e programou para cada um de nós. Então, ter essa consciência que o que eu vim fazer aqui é compartilhar um pouquinho desse meu conhecimento para que vocês utilizem essa ferramenta no dia a dia de vocês, porque nada mais é do que um conhecimento. Constelação familiar nada mais é do que um conhecimento que nós estamos utilizando para que a gente coloque em ordem muitas coisas na nossa vida. Então, a hora que você falar que tá ok, aí você me... Tá bom? Aí você me fala. Cadê o meu celular? Já foi, né? Só para eu não me... Porque eu fico falando muito, só para eu não me perder, eu coloquei umas coisinhas aqui para eu falar para vocês. O que nós vamos então trabalhar hoje? A família como uma escola de evolução, as leis sistêmicas que nós utilizamos dentro de uma prática terapêutica, dentro dessa visão da doutrina espírita. Nós vamos falar sobre os emaranhamentos, quantas pessoas vivem emaranhadas a vários destinos, a várias situações que a gente vem trazendo karmicamente. Então a gente vai falar então sobre essa lei de causa e efeito, e nós vamos falar sobre um caminho prático para a cura, amor, ordem e essa reforma íntima. A Joana traz uma frase que diz assim: a família é o berço onde o espírito aprende a amar, perdoar e a servir. Vamos refletir de novo? Vou ler novamente, porque se vocês saírem daqui só com essa frase, já ganhamos a noite, certo? Só isso. Vou ler novamente. A família... E tem alguém aqui que é da mesma família? Tem alguém? Assim? Tem alguém que está acompanhado com a família aqui? A maioria, né? Então, assim, olhem para as pessoas que é da família de vocês. Agora, olhem para as pessoas as quais você tem uma conexão de sangue, uma conexão de convivência. Então, olhem para essa família que vocês se escolheram. Vocês se escolheram. Então, olhem para essa família e aí a gente começa novamente. Família é o berço onde o espírito aprende a amar, a perdoar e a servir. Tem algum casal aqui? Marido e mulher?
Tem alguém que está aqui entre marido e mulher? Tem? Ok? E como que fica o marido se ele não é de sangue? Significa que ele não é da família ou ele é da família? O que vocês acham? É da família ou não é? Lógico que é. É porque é com esse marido que nós vamos construir a nossa família. Porque tem a família de origem, de onde eu venho, e a família de onde o meu marido vem. E juntos formamos a nossa família. Ficou claro? Muito bem, por quê? Existem algumas famílias que não consideram os parceiros como sendo da própria família. Ok? Então isso é algo que a gente começa a colocar ordem. Todos pertencem a uma família. Não existe alguém aqui sentado que não tem uma família a qual pertence. Karina, eu já atendi casos assim na clínica, que a pessoa chegou e disse assim: toda a minha família já morreu, eu não tenho família. Essa pessoa tem família ou não tem família? Tem. Mesmo que toda a família já tenha desencarnado e só sobrou aquela única pessoa, ainda assim ela tem família em outro plano. Ok? Estão entendendo? Eu sou professora, então eu fico confirmando com os alunos aqui. É uma grande sala de aula, né? Um centro, ele é uma grande sala de aula, né? Para o nosso espírito. E eu vou falar então dessa família como uma escola. A família, ela é considerada uma escola porque é onde nós reencarnamos em grupo. Nós estamos trabalhando a nossa reencarnação grupal ali dentro da família. E aí existem alguns destinos desafiantes, algumas doenças, algumas questões de relacionamento, algumas situações financeiras, que a gente começa a ver que tem um destino muito desafiante. E o que traz esse livro para que a gente possa estudar e se desenvolver? Ele traz algumas situações como educação. A educação e a paz na família. O que tem acontecido na sociedade? As pessoas esqueceram de se educar. O que é educação a não ser uma reforma íntima, apurada, para que nós possamos, através da educação, conviver em família melhor, conviver numa sociedade maior e melhor. Porque quando a gente está aqui, nem todos nós temos uma conexão sanguínea, mas aqui também há uma família. Há uma família que pertence a esse núcleo, que tem uma espiritualidade que dá todo o suporte a todos nós aqui. Então nós temos uma conexão que vai além do sangue também. Então quando nós temos essa encarnação com o único propósito de desenvolvimento, porque como eu disse na palestra da semana passada, eu disse assim para as pessoas: todos nós que estamos sentados aqui hoje temos uma única obrigação. Uma única obrigação. Todos. Vocês sabem qual é a única obrigação que nós temos? Que no dia do nosso desencarne estejamos melhor do dia que nascemos. É para refletir, né? A única obrigação de todos nós que encarnamos, que ninguém veio aqui para passear e tirar férias, nós estamos aqui num trabalho. E é nossa responsabilidade educar as crianças, que eu estou vendo, né, as crianças aqui, é nossa obrigação dar educação aos nossos filhos. Educação traz paz. Educação gera respeito. Educação é algo que nós espíritas temos por obrigação.
Nós recebemos toda semana tem palestra aqui? Tem toda semana? Toda semana a gente tem que sair um pouquinho melhor do que chegou. É uma obrigação nossa, a gente não vem passar um tempo aqui, não. Nós estamos aqui porque nós estamos num processo de evolução. E a gente pode fazer isso de forma amorosa, sem dor e sofrimento. E é isso que Joana traz para nós. Porque a constelação familiar é um bálsamo para que a gente possa deixar com os nossos pais. Se a gente parar um pouquinho, Karina, foi tão difícil a minha infância, foi tão desafiante a minha infância, a minha educação foi à base muitas vezes de agressividade, meus pais me batiam, aconteciam determinadas coisas na minha casa que eram muito desafiantes, algumas situações extremamente abusivas. E aí o que acontece? Tem como voltar no passado e mudar tudo o que aconteceu? Não tem. Nós precisamos ressignificar tudo isso e seguir adiante. Então, essa família onde nós estamos inseridos, com quem nós convivemos, precisa ser da melhor maneira possível, da forma mais harmoniosa possível. E quando nós estamos juntos para resgatar essas falhas do passado, uma outra coisa que nós precisamos utilizar é de paciência. Quantas vezes que nós conseguimos ver no outro, olha lá, minha mãe, nossa, como que a minha mãe, nossa, minha mãe, você não está por acaso encarnado com essa mãe não, gente. Nossa, ai, porque meu pai, meu pai, gente, não é por acaso, é para que a gente tenha uma troca mútua. Outra coisa, gente, hoje, especificamente hoje, eu recebi um áudio que eu fiquei assim, Deus, tenha misericórdia. Né? A gente sabe que todo mundo tem os seus momentos de provação, mas Senhor, tenha misericórdia. Eu recebi um áudio hoje de uma família que a filha gravou o áudio e ela me mandou. Era o horário do almoço. Pensa numa tribulação, pensa numa situação desafiante, almoçar no meio de briga, e um xingando o outro, e um brigando com o outro, aquela tormenta. E eu ouvi aquilo e disse, Senhor, tenha misericórdia, né, dessas pessoas que são pessoas tão boas. Elas não conseguem ficar com a boca fechada. Um está falando uma coisa, está alterado dentro de casa. Vamos exercer a nossa caridade dentro de casa. Né? O espírita não é caridoso? Ele não faz caridade? Né? Então a gente tem que exercer com quem? Com quem está dentro de casa. Falei para o meu marido hoje, falei assim, meu Deus, como que a gente exerce a paciência com quem está fora, com quem está dentro a gente esquece? Não pode, né? Com quem está dentro é com quem a gente tem que ter mais paciência, porque essa pessoa que está dentro da nossa casa são os nossos mestres. A espiritualidade disse, você vai ser mestre com quem você mora junto. E aquela pessoa vai ser a sua mestre. Então a gente precisa olhar para as pessoas como mestres para nós. E é dentro de casa. Karina, mas como que isso acontece? Como que eu posso colocar ordem dentro da minha casa? Então agora eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a constelação familiar. O que a constelação familiar traz como ordem? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Como assim? Quando eu tenho um filho, igual a bebezinha, tenho a bebezinha, quando eu dou a luz a essa bebê, o que eu transmito a ela? E ela está prestando atenção no que eu estou falando. Ela parou, ela olhou. Porque vocês acham que ela não está prestando atenção? Claro que sim. Claro que sim, porque ela é tão espírito quanto qualquer um outro que está aqui. Certo? Então, quando nós damos a vida a um bebê, eu vim antes. E o bebê veio depois.
automaticamente eu tenho precedência. Eu vim antes. A minha mãe veio antes de mim. Depois de mim veio a minha filha e a minha neta. Então, quando eu olho para essa estrutura, eu tenho que ser grata a quem? A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, porque elas passaram por tantas situações para que eu pudesse estar aqui hoje à noite com vocês. Só elas e Deus sabem, e a espiritualidade toda aqui deu o suporte para que elas passassem por tudo que elas passaram, para que, por exemplo, essa bebê estivesse aqui. Então a gente precisa olhar, né, para quem vem depois e dar suporte e educação e estrutura para que ela tenha uma situação moral digna. Nós temos essa não é nem responsabilidade, esse compromisso de quem é pai e mãe tem o compromisso com a espiritualidade de dar uma educação moral digna a todas as crianças. E eu fiz um curso, até a Lu estava junto comigo, que eles vieram fazer companhia para mim lá de Rio Preto, e nós estávamos juntos e eu gravei um vídeo da pessoa que estava dando o curso lá em Ribeirão Preto, e ela disse assim, que as crianças têm o direito de ter uma vida bonita, uma casa arrumada. Começa pela casa da gente, né? Arrumar a casa, colocar ordem, porque elas vão entender que o mundo é belo, elas têm direito a uma educação moral, que é o nosso papel como pais dessas crianças. Ensiná-los que eu sou a mãe, eu sou a avó. Eu não posso ter um reizinho que mande dentro da minha casa. Eu não posso ter uma criança que começa a dominar todos à minha volta. Então eu tenho que ter essa consciência de quem tem hierarquia sobre a minha casa. Senão começa a ter essas brigas que teve dessa casa que eu falei hoje, que eu ouvi o áudio. Era uma briga, um ofendendo o outro, e a gente perde o controle. Isso, a espiritualidade deve chorar diante de uma situação dessa de uma família. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o pertencimento. Todos têm o direito a pertencimento. Só que existem algumas situações, e eu vou falar para vocês, que eu sempre falo 21 situações de exclusões que existem dentro das famílias. Abortos, suicídios, assassinatos, mulheres que morreram no parto, crianças que morreram precocemente, algumas doenças como câncer, tuberculose, hanseníase, esquizofrenia, Covid, deficiência, uso de drogas, uso de álcool, adoção, prostituição, acidentes com vítimas fatais. São 21 casos mais comuns que acontecem dentro dos sistemas. Karina, mas quanta coisa triste, quanta coisa traumática. Quando acontecem esses traumas dentro dos sistemas familiares, quando acontecem esses destinos desafiantes, acontece uma situação emocional que trava a família como um todo. Então, quando acontece isso, nós utilizamos da constelação familiar, que é uma vibração energética, e ela vai soltando esses traumas para que a pessoa consiga seguir a própria vida, respeitando o destino de todas essas pessoas que, de alguma forma, deixaram de pertencer àquele sistema, muitas vezes porque as pessoas nem falam desses casos. Antigamente, por que eu trago hanseníase e trago situações de tuberculose? Porque as pessoas que tinham hanseníase antigamente, elas eram excluídas de convívio da família. Elas eram levadas para alguns hospitais que elas morreriam lá, excluídas. Tuberculose, a mesma coisa. Elas eram tiradas da família e levadas para hospitais para que elas pudessem morrer lá. Então, o que isso fazia dentro de um sistema?
ninguém falava sobre aquela pessoa. Ninguém comentava sobre isso. Isso é uma exclusão. Então, o que a gente começou a ver? Que essas exclusões geravam muitas doenças, elas geravam muitas situações financeiras, de dificuldade financeira. Eu não posso prosperar porque o meu irmão morreu. Eu não posso me casar porque a minha irmã também não se casou. Então nós começamos a observar um emaranhamento. Lembra dos emaranhamentos que eu comentei? Um emaranhamento familiar. E aí vem, né, a espiritualidade e fala: vamos começar a trabalhar, porque nós estamos passando por um processo acelerado de evolução, porque nós estamos passando, né, deixando de ser um planeta de regeneração e um planeta de provas e expiações, para a gente ser um planeta de regeneração. Então nós precisamos evoluir. Por isso que eu falei para vocês que a nossa obrigação é sair desse planeta um pouquinho melhor do que a gente chegou. Porque senão a gente não vai nem conseguir reencarnar mais aqui nesse planeta, né? Então fica uma dica, fala assim, fica uma dica. Se vocês querem reencarnar ainda aqui no planeta Terra, a gente tem que estar melhor. Porque se não estiver melhor, nem aqui a gente vai reencarnar mais, certo? Então, é isso, né, que a gente trabalha. Vou terminar de falar da terceira ordem. É isso que a gente precisa observar. A terceira ordem fala sobre equilíbrio, sobre dar e receber na mesma proporção, para que a gente viva essa engrenagem da vida de forma harmônica. O que a gente percebe? Que tem algumas pessoas que recebem muito e dão pouco na vida, e outras dão muito e recebem pouco. Quando que isso acontece? Num relacionamento. Quando a gente quer cuidar dos parceiros como se eles fossem nossos filhos, e eles precisam ser respeitados como parceiros, porque eles já têm a mãe deles. Uma outra coisa que nós precisamos, porque isso é honrar a nossa relação com os nossos parceiros. Uma outra coisa é dentro do nosso trabalho, né? A gente trabalha das nossas profissões lá fora. Quem é você como espírita, como formador de opinião? Então nós precisamos ser a pessoa mais honrada. De que forma? Isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é do outro, isso aqui eu não mexo. Eu vou receber aquilo que é meu. Quando a gente vem trabalhar e fazer caridade, eu falo para quem são os trabalhadores e para quem vai ser trabalhador a partir dessa semana, porque tem assim, depois que eu passo no centro, tem os que são trabalhadores, e depois que eu passo, tem os que vão ser trabalhadores, porque todo mundo passa a trabalhar, né? Então você já fica sabendo que todo mundo vai falar: eu também quero trabalhar, eu também quero trabalhar. Você sabe por quê? Porque eu sempre falo assim, quando eu sirvo a vida me serve. Que lugar melhor para se servir a vida do que dentro de um centro espírita? Então, eu sirvo a vida e a vida me serve. Perceberam como há um equilíbrio? Perceberam? Então, é isso que nós precisamos ter de consciência. Essas são as 3 ordens sistêmicas que nós utilizamos em todos os atendimentos que vocês possam imaginar, tá? Não conseguiu mesmo, amigo? Acho que sim. Conseguiu? Vamos ver se vocês vão dar sorte de pegar o finalzinho da palestra, né? Vamos ver, vamos ver. Aí eu dou uma repassada com vocês aqui também. Aqui eu deixei separado, para vocês que tudo isso que eu estou dizendo sobre a ordem hierárquica, pertencimento e equilíbrio tem correlação, sabe com qual livro também? Fazem ideia? Não? Eu tenho certeza que a maioria já leu. E vocês nem prestaram atenção. Tudo que eu tenho falado até agora. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já leu. Por que a correlação? Então eu vou falar para vocês qual é a questão, tá? Para vocês terem ideia. A hierarquia
hierarquia é tratada na questão 874. Fala sobre respeito e piedade filial. Presta atenção. Hierarquia, respeito aos meus pais. Quem vem depois precisa respeitar quem veio antes. Qual é a consequência para quem não respeita essa ordem? Fica reclamando da mãe e do pai, né? Ansiedade, doenças psicossomáticas, fracasso na vida, né? Então a gente precisa tomar consciência. Isso aqui eu estou fazendo uma correlação para vocês terem uma ideia. Pertencimento. Fazem ideia qual é a questão? 811. Fraternidade. Ninguém é excluído. Gente, fala sério, é muito prazeroso você conseguir identificar, gente, mas é isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece como consequência? Os membros que vêm depois repetem os destinos daqueles que foram excluídos. Se há um destino desafiante, a qual as pessoas não querem nem olhar para aquela pessoa, é como se, ai, que bonito, né? Conseguimos. Ei, gratidão, muita luz na sua vida, né? Que você seja luz sempre na vida das pessoas. Olha lá, muito bom. Ó, aqui nós já vimos, né? O que nós vamos compreender hoje: família como escola, as leis sistêmicas, os emaranhamentos. Um caminho prático para a cura é o amor, a ordem e a reforma íntima, certo? Você pode passar para mim? Posso. Falei agora, ó, reencarnação em grupos. Não é por acaso que nós nos reunimos, né, em grupos. Por quê? Nós temos afinidades com essas pessoas. Nós temos algo a ser falado. Aqui falei sobre as provas em conjunto, e nós temos que resgatar essas falhas, por isso que a gente tem que ter paciência com quem está aqui junto comigo. E a lei de causa e efeito, que é isso também que eu estou trabalhando com vocês, falando, se eu estou desrespeitando essa ordem, eu vou ter uma consequência, como tudo na vida. Pode passar. Acabei de falar aqui para vocês, ó, pertencimento, que é sobre a fraternidade, que ninguém é excluído. Então, os membros subsequentes repetem os destinos. Equilíbrio, justiça entre dar e receber, questão 913, que é o acúmulo de dívidas emocionais, morais e materiais. Aqui nesse último caso, tem uma questão que eu tenho estudado muito. Eu tenho percebido que pessoas que dão prejuízo financeiro em outras pessoas, elas começam a fazer uma dívida tão grande também, moral dentro delas, fazendo essa dívida. E eu tenho visto que algumas pessoas têm pago isso no físico, sabe? Perdendo filhos. Tem alguns casos que eu tenho estudado onde a pessoa, quando não paga com o dinheiro, paga com a própria vida. Então é algo que a gente precisa se atentar bastante, que é essa questão de dar e receber, tem que ser equilibrado. Se eu só tomo, eu vou lá no centro que eu só vou tomar paz, eu só vou tomar paz, eu só vou tomar paz, eu só tô tomando. O que acontece? Eu estou também gerando uma dívida. O que eu posso fazer? Eu posso varrer o chão? Eu posso ali dar uma palestra? Eu posso ali ler uma mensagem? Eu posso... Gente, eu vi uma palestra, não sei se o Fábio Caetano já passou por aqui esses dias, assim, que ele sempre dá palestra também, a gente sai ele passa, eu passo atrás, ou então ele tá passando, eu passo, né? Sempre assim. Aí ele disse, numa palestra que eu assisti dele lá no Cefa, ele disse assim, ó, caridade não custa. Caridade não custa. Se você acha que caridade é você dar em dinheiro e você bancar alguma coisa, a caridade muitas vezes ela não custa. Alguém varreu o chão aqui para que nós estivéssemos aqui hoje. Alguém arrumou as cadeiras. Alguém pensou, alguém lavou cortina, alguém fez qualquer coisa que seja. Todos nós somos uma engrenagem, um colaborando com o outro, tá? Então nós temos que ter essa consciência na vida,
certo? Você pode passar para mim? Olha lá dos emaranhamentos. Quando nós carregamos coisas que não são nossas, quando nós carregamos lealdades invisíveis, pai, eu sofro porque você passou por isso, eu também vou sofrer. Mãe, já que você passou por isso, eu também vou sofrer. Vocês acham que isso é dentro da consciência? Isso é dentro de sentimentos, dentro de uma inconsciência que está armazenada em cada uma das nossas células. Então, eu sofro como meu pai sofreu. Quando eu tenho essa percepção de que, meu Deus, tem alguns casos que eu atendo, a avó se separou, a mãe se separou, a neta se separou, e já vem a bisneta se separando. Então, assim, foi um monte de mulheres que passaram por situações muito desafiantes, com o mesmo padrão de homens abusivos. E aí o que acontece? Ah, mas eu estou fazendo igual a minha mãe. Nossa, minha mãe foi assim. Então, cabe a mim, por isso que nós estamos recebendo todas essas informações, que é para que você abra mão do sacrifício. Ninguém aqui mais é para fazer sacrifício. Nós todos aqui estamos para que fazemos esse processo de evolução. E nós estamos sendo acompanhados de pertinho. Cada um de nós aqui está sendo acompanhado bem de pertinho pela espiritualidade. É só você permitir que eles vão acessar você e te orientar no melhor caminho possível. Então, a orientação religiosa na família é um dos tópicos abordados aqui dentro, para que a gente realmente se conecte com essa espiritualidade maior, para que a gente consiga sair dessas lealdades invisíveis, para que a gente consiga fazer o nosso percurso da melhor maneira possível, tá? Aqui nós temos outra situação, são as exclusões, né? Que são essas situações que a gente vai deixando, né? Pessoas que vão sendo esquecidas, destinos interrompidos. Ali nós temos a inversão de papéis, filhos tentando salvar seus pais. Karina, a minha mãe, ela não é mais minha mãe, é minha filha. Eu cuido da minha mãe como se fosse minha filha. Estou no meu lugar como filho? Não, não. Olha isso. Muitas dores são um amor cego pedindo para ser visto. Você sabe o que são dores? São quando a gente está se machucando pela vida. Quando nós estamos passando, não é só dor física, não. Dor emocional, dor psicológica, dor espiritual. Todas essas dores vão nos deixando frágeis durante o percurso da vida. Então, nossas dores, elas precisam ser vistas e olhadas. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre essas dores ainda. As dores, todas as dores da nossa vida são presentes, para que nós paramos um pouquinho, olhamos para ela e vê o que ela está querendo dizer para cada um de nós. Pode passar. O caminho da cura, que eu acho que é o que todo mundo quer aqui, não é? Chegamos, né? Passamos aí por um monte de puxão de orelha para a gente chegar aqui. Como, Karina, que é a pergunta que todo mundo faz. Karina, como que eu chego no caminho de cura? Reforma íntima. Olha lá. 919. Conhece-te a ti mesmo. Encontramos, então, 3 passos para que você consiga essa liberação, essa libertação de todos esses sofrimentos da vida. Reconhecer e honrar. Quem que eu vou reconhecer e honrar? Quem? Os que vieram antes. Meus pais, meus avós, meus bisavós. Eu preciso reconhecer a força que vem deles, porque eu recebi deles essa força, e seguir adiante, conquistando tudo e honrando. E eu sempre falo assim, tudo que eu conquisto, tudo que eu consigo,
eu agradeço aos meus pais, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Eu sempre falo isso. Meu pai, Samuel, Emília, beijos para vocês. Então eu honro vocês, o que quer que eu esteja fazendo. Eu estou aqui não só por mim, mas por todos que vieram antes. Ocupar o meu próprio lugar. Aqui é onde a gente fala de restaurar a ordem. É o meu lugar? Eu estou realmente no meu lugar dentro do meu sistema familiar? Eu estou realmente fazendo o meu papel? O filho fica no lugar de filho e os pais ficam no lugar de pais. Eu tenho 2 filhos. Se algum deles fala alguma coisa, eu paro, eu olho. Aí eles já sabem. São 24 anos de uma mãe que estuda o tempo todo sobre reforma íntima e sobre constelação familiar, que é ocupar o próprio lugar. Ele fala assim: ah, eu acho que não é isso, né, mãe? Eu acho que não. Eu não preciso mais ficar falando. Eles têm, 27 e 26 anos, então eles já sabem. Que fala assim: ué, mas pera lá. A minha mãe... E vocês sabem por que eu comecei a estudar constelação familiar tão cedo? Porque eu já tinha 2 filhos naquela época. E o meu filho caçula começou a ficar muito doente. Mas muito doente. Ele teve que ir para UTI, ele foi tomar adrenalina na virilha, porque ele já não respirava mais. E aí uma médica me indicou a fazer constelação familiar, porque meu filho estava doente. E eu disse: vamos lá, vamos ver o que essa criança tem. Vamos lá ver, meu marido, vamos lá ver, porque onde já se viu, esse menino está se quebrando todo, tinha 2 aninhos, já tinha ido para UTI, já tinha acontecido de tudo. Aí eu peguei e falei: vamos lá. Aí cheguei lá, aí começou a fazer o atendimento, eu falei assim: mas olha, rapaz, esse negócio aqui tá certo. Eu pensei comigo: será que isso aqui tá certo, assim, né? Olha, o problema não é a criança. Bert Hellinger, que foi quem desenvolveu essa técnica de constelação familiar como nós conhecemos hoje, eu sempre falo que através de uma boa espiritualidade que deu todo esse suporte para ele, fala assim: nenhuma criança tem problema. Nenhuma, lá, até comemorando. Nenhuma criança tem problema. Tudo que acontece com os filhos, nós precisamos olhar para os pais. Eu falei: rapaz, será que isso está certo? Eu falei pro meu marido: a gente foi achando que a criança estava quebrada, mas o que estava quebrado era o nosso relacionamento. Nosso relacionamento estava por um fio, mas a gente nem se deu conta. Mas a criança estava mostrando que nosso relacionamento não estava legal. Mas quem estava pagando o preço? A criança. Então, quando nós não estamos no nosso lugar e a gente fica, nesse processo todo emaranhado, as crianças pagam um preço muito alto. Eu não vi até hoje, desde 2002, nenhum caso que não tenha sido nesse sentido, tá? Onde as crianças se sacrificam pelos seus pais, assim como eu um dia me sacrifiquei pelos meus. Certo? E aí meu filho também estava nesse processo de sacrifício. Então aqui nós precisamos tomar essa consciência de parar de repetir esse ciclo de dor. O que nós merecemos nessa vida? Ser feliz, amar, ser amado, levar coisas boas, ser luz na vida das pessoas e não ficar carregando dor e sofrimento, tá? Então a gente precisa se preencher de amor e de gratidão nessa vida, certo? Pode passar. Uma coisa que nos arrasta, que nos limita, é ficar preso no passado. Então, processo de cura. Hoje me perguntou, uma aluna minha me perguntou: Karina, todos os casos que a gente vai trabalhar, nós precisamos olhar para o passado? Disse: sim, primeiramente a gente precisa olhar para o passado. Ver se essa pessoa está emaranhada no passado dela, para que ela consiga se libertar, para ela seguir adiante. Não dá para começar a fazer um atendimento sem que a pessoa reflita sobre o passado. Então eu quero fazer um convite para vocês olharem para a vida de vocês.
se hoje fosse o último dia de vida de vocês, né? Para a gente ir lá para trás, olhar para tudo que a gente fez. Estamos melhores do que do dia que nós chegamos aqui? Já evoluímos um pouquinho mais? Né? Aí a gente fala, tem alguma coisa que te enrosca ainda no passado? Alguma mágoa, alguma raiva, algum sentimento que te prende a uma dor profunda, uma saudade que te machuca? Tem alguma coisa que serve de gancho? Aí nós voltamos naquele momento e diz internamente, sim, foi tudo como devia ser. Foi tudo planejado para que fosse exatamente assim. Então o que nós fazemos? Agradecemos. Para que a gente possa seguir adiante, eu preciso agradecer por tudo que eu vivi no passado. Quem diz isso não fui eu. Olha lá, liberte-se do passado, mas não negando, eu não quero nem falar do meu passado. Não, eu quero honrar o meu passado, do jeito que foi. Eu passei tudo que eu precisava passar. E eu agradeço por tudo que eu estou vivendo nessa vida, nesse momento e como foi, do jeito que foi. E aí a gente segue adiante, mais leve. Experimentem fazer isso, é libertador. Reflitam, sinta um pouquinho, ó. Inspire pelo nariz, solta pela boca, vê que até a postura muda, ó, de novo. Eu deixo no passado tudo que passou. Sim, tudo foi perfeito. E eu agora sigo adiante. Obrigada por tudo. Muito bom, pode passar? Oi? Eu vou fazer. Calma, Pedrinho. Ó. Eu já vou fazer. Ó, constelar é um ato de amor e justiça. Quando o sistema se organiza, quando a vida de vocês se organizam, as leis são respeitadas, a casa respira melhor, as pessoas trabalham melhor, a família se desenvolve melhor e o espírito evolui melhor. Então, agradecer por tudo, honrar tudo e daqui pra frente a gente tem que seguir com amor. Pode passar. E eu desejo para vocês muita paz. Obrigada, Inhandeara, por me receber. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada pela presença. Eu só tenho que agradecer. E eu peço que a espiritualidade abençoe vocês imensamente. Espero que essa sementinha, né, que hoje foi plantada no coração de vocês, estimule vocês a buscar esse conhecimento. Busquem por esse livro, estudem esse livro. E para finalizar, né, essa noite, que eu já vou fazer a prece, pode deixar. Eu já vou fazer a prece. Eu vou finalizar com essa frase aqui. No abençoado núcleo familiar, onde se encontram espíritos de diversos comportamentos, trabalhando em favor da retificação dos erros do passado e seguro direcionamento moral para o futuro, é compreensível que surjam discretos ou agressivos fenômenos mediúnicos, causadores de distúrbios nos relacionamentos afetivos. Por que eu deixei para falar isso aqui, né, por último para vocês? Porque muitas vezes as brigas, elas também servem para um processo evolutivo. Então, ajam com o coração de vocês, com amor, que isso também faz parte de um processo de evolução, tá? E eu desejo que vocês resolvam tudo isso com muito amor e que toda a espiritualidade possam agir sobre vocês hoje e sempre. Que assim seja. Agora você pode apagar a luz. Pode apagar a luz que eu vou fazer uma prece. Vai me ajudar a fazer a prece? Vamos? Isso, então vamos. Vamos nesse momento
inspirar profundamente, respirar, preparando o nosso corpo físico para receber todas as benesses que viemos buscar nessa noite. Abrindo os nossos corações para que toda a obra que a espiritualidade tem programada para cada um que está presente aqui hoje, fisicamente, espiritualmente, possam realmente receber. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, colaboradores espirituais que trabalham arduamente nesta casa, a todos os trabalhadores encarnados que estão neste momento proporcionando esse ponto de luz onde nós estamos abastecendo as nossas almas, o nosso espírito. Amados, que possamos nessa noite ser luz e iluminar a vida com cada pessoa que nós vamos contactar, saindo daqui, nos nossos lares, que eles possam receber todas as benesses que nós estamos vindo buscar e através de nós, como agentes dissipadores dessa luz, levamos através do nosso coração a bondade, o amor, o carinho, o respeito a todos os lugares. Que os hospitais, as escolas, os órgãos públicos, a administração dessa cidade, que todos possam receber essa luz que emana dos nossos corações nesse momento. Que todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam, possam receber nesse momento o amor maior. Que nós possamos ir para casa relaxados, em paz, que essa semente divina possa crescer colocando ordem em cada sistema familiar de todas essas pessoas que estão se conectando nesse momento com essa lei divina. Agradecemos a todos esses trabalhadores que psicografam, que através deles, como o Divaldo, podemos receber a iluminação divina desses espíritos que trabalham incansavelmente para trazer educação, para trazer ensinamento para cada um de nós. Agradecemos, Senhor, infinitamente, hoje, agora e sempre. Que assim seja.